Vamos lá? O presidente da mesa é o doutor Josué Justino do Rio, que estará online. O Josué, ele é vice-presidente da comissão do Tribunal de Ética Disciplinar e conselheiro seccional da OAB de São Paulo, doutor em educação, mestre em teoria geral do direito e do Estado, professor de processo penal, advogado criminalista. Já está online, João Paulo, equipe da técnica. Doutor Josué está online. Também estaremos online com o doutor Messias José Lourenço, advogado, procurador do Estado de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação na carreira pública, mestre em processo penal pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e especialista em ciências criminais, possuindo ampla experiência acadêmica e docente, lecionando em diversas universidades particulares e na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Muito bem. Ali está o doutor Messias. Boa tarde, doutor Messias, nos ouve? Ouço bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Um grande prazer. O doutor Josué, não sei se entrou ainda. E aqui presencialmente, junto com a Célia, está o doutor. Então vamos ver lá com a técnica. Mas junto com a Célia estará também o doutor Mário Sérgio Sobrinho, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando na Procuradoria de Justiça Criminal desde 2012. Doutor e mestre em Direito Processual Penal pela São Francisco. Foi bolsista do programa Hubert Humphrey e estudou sobre abuso de substâncias químicas e tribunais de drogas na Virginia Commonwealth University. Foi coordenador de política sobre drogas no estado de São Paulo, integrou a junta de custódias de alcoólicos anônimos, AA do Brasil, de 2015 a 2018, conselheiro da Fundação Porta Aberta, que promove a reinserção social e profissional de pessoas em vulnerabilidade. Apoia, divulga e estuda os temas justiça terapêutica, abuso de álcool e outras drogas e grupos de mútua ajuda. Exatamente o nosso tema deste painel: justiça terapêutica e processo ético disciplinar. Por favor, venha tomar assento aqui à mesa. Célia, por favor. Eu só preciso, João Paulo, boa tarde. Só preciso saber se o doutor Josué está aí logado, porque aqui ele informa que sim, está fazendo companhia ao doutor Messias, que também estará online. Saber se nosso querido Josué, doutor Josué... Agora sim, boa tarde, Célia, está me ouvindo? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Satisfação em vê-la. Aí estamos aqui, doutor Josué, vice-presidente da comissão TED, foi meu companheiro na 4ª Câmara Recursal, né? É um exímio processualista. O doutor Mário Sérgio, Josué nos inspira. Quando você menos observa, ele já vem com uma técnica impressionante. Josué, muito obrigada. Você é nosso presidente de mesa, então a palavra é sua, você nos dirige aqui. Obrigada. Obrigado, Célia. Primeiro, quero agradecer a possibilidade de participar novamente, né, desse evento. Já participei em outras oportunidades e quero aqui, na sua pessoa, estender aqui as saudações a todos aqueles que estejam nos ouvindo presencialmente e também aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando também no virtual. E fico sempre muito grato em poder participar de eventos dessa natureza, Célia, principalmente pela temática, né, e pela abordagem que você e eu já acompanho de algum tempo
você sempre tem feito, abordando justiça terapêutica, e a nossa perspectiva é de abordá-lo também no processo ético disciplinar. E, como presidente de mesa, Célia, eu quero aqui, pelo menos na ordem que tenho, ouvir primeiro o doutor Mário Sérgio Sobrinho, dizer que é uma grande satisfação tê-lo conosco nesse evento. E, doutor Mário Sérgio, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse evento. Boa tarde a todos, aos presentes, aqueles que estão à distância, especialmente aqui meu cumprimento ao presidente da mesa, doutor Josué, doutora Célia Zaparoli, que além de organizar, também fez o convite a mim, ao professor Messias, e é sempre uma grande e difícil empreitada vir aqui ao OAB para falar de temas para uma classe tão empenhada em fazer justiça, como são os advogados, para que a gente possa chegar aí a alguns termos mais comuns da questão da drogadição, do abuso de álcool e drogas, seja no campo da justiça criminal, onde eu tenho um pouco mais de visão e experiência, seja no campo das funções, das atividades ético-disciplinares, onde o professor Messias, a professora Célia, o professor Josué certamente contribuirão bastante. Então, quero, além de agradecer, como membro do Ministério Público de São Paulo, por estar sendo aqui recepcionado nessa casa, a doutora Célia, ao Josué e ao meu amigo e professor Messias José Lourenço. Messias José Lourenço não está aqui conosco fisicamente nessa tribuna em razão de questão de saúde de familiares, mas eu tenho certeza que o coração dele pulsa muito forte e de lá onde ele está vai nos emitir grandes e positivas energias para que todos nós aqui possamos entender bem essas questões que nós vamos tratar nesse momento aqui. Gostaria de ser aqui advertido pela Célia se eu alongar muito a minha fala para a gente poder resumir, né? E você... Josué manda na gente. O Josué, então, por favor, Josué, nos ajude. Bom, fique à vontade, doutor Mário Sérgio. Que legal. Se o senhor já quiser iniciar, e depois eu passo para o doutor Messias, ele se apresenta e também já começa a fazer a exposição, acho que a gente consegue otimizar o nosso tempo aqui, até porque parece-me que o doutor Leonardo, daqui às 17, provavelmente deve estar aí, né, Célia? Estimamos que ele venha se não tiver nenhum empecilho, está convidado para o encerramento aqui. Perfeito. Então, acho que a gente pode começar com o doutor Mário e depois o doutor Messias se apresenta e já começa também a abordagem dele, tá bom? Podemos fazer dessa forma? Por mim, perfeito. Acho que tudo bem, o doutor Messias está aí também, né? Tudo bem. Perfeito. O outro sim. Perfeito, tranquilo. Bom, senhores doutor e Mário, senhoras, fique à vontade. Obrigado, Josué. Permita-me chamá-lo por Josué, Célia, que são pessoas que nós estamos aqui próximos permanentemente. Olha, falar em justiça terapêutica, é preciso que a gente introduza o tema buscando algumas referências sobre a questão do abuso de álcool e drogas, especificamente, ou chamadas substâncias psicoativas, frisando que o uso dessas substâncias, especialmente o abuso, traz prejuízos à saúde, traz comprometimentos de várias naturezas, desde uma leve intoxicação, que ocorre quando alguém, por exemplo, abusa lá de umas doses de vinho ou de qualquer outra substância alcoólica, como, infelizmente, daquela situação em que, mais seriamente, a pessoa é um dependente de substâncias psicoativas e acaba entrando numa overdose, né? Então, nós temos os extremos aí que a gente tem que identificar como sendo uma situação de uso, de abuso ou de dependência a essas substâncias, que pode causar efeitos talvez leves, mas também podem causar efeitos mais sérios, sempre não só atingindo o indivíduo que faz uso, a pessoa que faz uso da substância, como também isso transborda para a família, para o trabalho, para as relações sociais, e mesmo especificamente na questão da área jurídica, onde nós todos já provavelmente encontramos alguém que teve uma situação dessa natureza e que acabou se indispondo ali com as leis, afrontando algum tipo de norma, e acabou, seja essa norma penal ou administrativa, acabou sofrendo algum tipo de apuração, procedimento, processo ou até mesmo uma punição.
Quando a gente fala em substância psicoativa, álcool, porque álcool é uma delas, e outras drogas, a gente lembra que elas estão presentes, muitas vezes, em situações de violência doméstica, envolvendo sempre o agressor e também, eventualmente, as vítimas. E temos as questões da dirigir embriagado, acidentes de trânsito, que isso sobrecarrega e pressiona o sistema de justiça, as nossas áreas de trabalho, seja advogados, sejam juízes, promotores, somos mais demandados por esse tipo de intervenção. E nós precisamos, evidentemente, né, refletir que a aplicação da lei penal nua e crua, a aplicação do direito administrativo, da forma que ele está concebido, talvez em certas circunstâncias e ocasiões nós possamos não deixar de aplicá-los, mas aplicá-los com mais sabedoria, inteligência e efetividade quando se busca, quando se enfrenta a situação também do abuso de substâncias psicoativas, e não só a infração penal ou administrativa que eventualmente foi praticada. Nós tratamos de justiça terapêutica no âmbito da questão da prevenção e do cuidado a essa situação, não sob o aspecto da repressão ou chamada redução da oferta. Logicamente que é necessário o enfrentamento disso, né, que está ligado ao tráfico de drogas, mas nós, falando em justiça terapêutica, a gente tem a necessidade de pensar que é uma medida indicada àqueles que já têm instalado um problema ou, pelo menos, estão iniciando na instalação desse problema de abuso de álcool e drogas. Isso se fixa dentro do campo da chamada prevenção indicada, porque esses infratores, sejam eles do campo penal ou administrativo, já apresentam uma questão de um problema com álcool ou com drogas. E isso não é feito, e essa indicação vem por ele próprio, essa pessoa chega e conta para o policial, conta para o advogado, conta para o promotor, conta para o juiz que isso está ocorrendo com ele, e também leva as pessoas, permite que essa pessoa seja entendida, né, na sua total condição, né, de eventualmente alguém que cometeu uma infração, mas também alguém que tem problema de abuso de substâncias psicoativas, né? A justiça terapêutica, efetivamente, ela se trata de um programa judicial, que pode ser instalado dentro, efetivamente, de uma comarca, de uma circunscrição da justiça, ou no âmbito administrativo, na sua respectiva área de intervenção, mas que se trata, em geral, né, de um conjunto de medidas que está voltada à possibilidade de permitir que o infrator, que seja usuário, abusador ou até dependente, mas imputável, evidentemente, né, de substâncias químicas, tenham a possibilidade de entrar e permanecer sob tratamento ou recebendo algum tipo de cuidado, para que a gente substitua essa medida de natureza penal, processual penal ou administrativa, por uma medida que possa contemplar essa situação, mas, ao mesmo tempo, ofereça para essa pessoa uma abordagem no aspecto do cuidado para o abuso de substâncias que ele faz. Eu tenho tratado disso, né, como sendo um programa judicial, mas agora, quando a gente fala no aspecto aqui da infração ético-disciplinar, nós estamos fora desse âmbito e também você pode pensar nesses princípios que a justiça terapêutica oferece. E eu falo em programa judicial que estimula aplicar e monitorar medidas legais aos autores de infrações penais leves e médias, né? Então, só fazendo um parênteses assim, né? É um pouco abstrato, né, falar em infrações leves e médias, mas vamos pensar nas chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, da Lei de Juizados Especiais Criminais, abrangidas pela transação penal ou pelo Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que já são infrações de médio potencial, e também aquelas que atualmente são alcançadas
pelo chamado Acordo de Não Persecução Penal. Vou falar um pouquinho sobre esses institutos daqui a 2 minutos. Para que essa pessoa possa refletir a respeito da situação dela, do abuso que ela faz de substâncias e, especialmente, com a conduta que ela praticou. Justiça terapêutica ou qualquer outra medida dessa natureza vai impedir que a pessoa continue fazendo uso de substâncias? Evidentemente que não, né? Não há uma varinha mágica, uma fórmula expressa que a gente consiga fazer isso, mas nós colocamos essa pessoa para que ela reflita, pense e, quem sabe, né, ela possa encontrar um caminho ali com um suporte para alterar esse padrão de uso nocivo de substâncias que ela está fazendo, né? A questão da nomenclatura ou do nome que se utiliza, como, né, se pode falar aqui, talvez esse nome justiça terapêutica veio assim para ocupar um vazio que havia nesse tipo de intervenção, mas isso também é conhecido em alguns lugares como justiça cidadã, como audiência qualificada, está ainda, às vezes, dentro de um chapéu, aí, um guarda-chuva maior da justiça restaurativa, pode até entrar numa situação de mediação, que isso tudo pode ser alcançado, né? Mas o que eu sempre falo é que é importante, o que é relevante é quando se faz, em qualquer intervenção feita, uma conexão entre esse sistema, seja de justiça ou sistema administrativo, e uma oportunidade de cuidado ou de tratamento para o indivíduo. Nós temos, né, então, dentro da lei posta, institutos despenalizadores que alcançam aí, que contemplam a possibilidade de algumas formas de acordo, que vão atingir as pessoas que estão com problema de abuso de álcool e drogas. Evidentemente, né, que a justiça não faz ali uma avaliação no aspecto técnico, médico, uma anamnese da pessoa. Por isso que é preciso, nas técnicas de transação penal, na aplicação, eventualmente, de uma proposta de suspensão, no acordo de não persecução penal, o promotor ouvir o advogado, ouvir o infrator e se posicionar ali frente aos elementos que ele tem no inquérito, no termo circunstanciado, acerca da eventual possibilidade dessa pessoa que cometeu uma infração, dela ter problema com álcool e drogas. E, a partir daí, poder, juntos ali, propor a medida transacionada ou aplicada que melhor se adeque à situação que vai ser enfrentada. Existem também dispositivos em outras leis penais, especialmente, que tratam que dão a possibilidade ao juiz, ao promotor, ao advogado, aí de ou aplicar, ou ver aplicado, ou propor medidas também que podem fazer com que a pessoa, além de responder e ser eventualmente até punida, porque numa limitação de fim de semana que venha por uma sentença penal, né, ela pode ter ali uma proposta de ingresso desse indivíduo num sistema de cuidado. Eu sempre penso que essas medidas todas, né, limitação de final de semana, o livramento condicional que está na lei de execução penal, ou ainda as condições especiais para um regime aberto, elas precisam ser aplicadas e podem ser pelo juiz como condições judiciais, mas desde que ele tenha ali a convicção de que existe um problema de abuso de drogas e tenha ali minimamente uma aceitação e uma segurança. O juiz de execução penal vai aplicar? Logicamente que sim, mas ele precisaria ouvir, na minha visão, ouvir a pessoa que está ali no livramento ou no regime aberto, para que numa audiência ali de admonitória ou de advertência, e também no SURSI, para verificar se estão presentes ali as mínimas condições para aplicar essa proposta e também verificar se há uma aceitação. Eu penso que isso é válido, necessário e importante para que haja uma melhor aplicação e uma efetividade nas medidas indicadas. Só quero falar também que nós temos em outras legislações, na Lei Maria da Penha, algumas
janelas em que esse tipo de medida ou intervenção pode ser aplicada, né? E até no Estatuto do Idoso isso existe. Sempre relembrando, né, que a ideia primordial da justiça terapêutica ela foi acolhida aqui no nosso território nacional a partir de dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, no qual ali fala do princípio da proteção integral. Então, com inspiração no princípio da proteção integral, que também se entendeu fosse possível todas essas medidas que vieram depois, com a lei dos juizados criminais, né? Agora, mais recentemente, com a alteração do Código de Processo Penal, para aplicar o acordo de não persecução penal, né? E qualquer outra medida, eu penso que, além da proteção integral ao indivíduo, à pessoa que está ali sob uma intervenção da justiça, intervenção estatal, o princípio da humanidade, né? Os princípios da aplicação de uma sanção que seja mais apropriada, mais adequada, mais talhada na situação concreta, né? Então, quando a gente começou isso, né, nos primórdios aí dos anos 2000, lá na Promotoria de Justiça Criminal do Foro de Santana, onde conheci a doutora Célia Zaparoli com seu trabalho, à época lá bastante arrojado na parte de mediação, de projetos que buscavam atender as pessoas nas necessidades que eles tinham, as pessoas que estavam ali no sistema de justiça também, né? Nós verificamos que a aplicação da pena de multa ou, eventualmente, a prestação de serviço não se mostrava altamente propícia, vamos dizer assim, para aquelas situações, né? E nós buscamos, na comunidade, o apoio dos representantes da saúde pública, e também tivemos uma excelente acolhida dentro dos grupos de mútua ajuda. Então, eu sempre gosto de referir, nominar e agradecer a Alcoólicos Anônimos, a Narcóticos Anônimos, a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, aos grupos familiares Amor Exigente, Alanon e Naranon. Todos eles entenderam exatamente o que nós gostaríamos de ter ali deles de cooperação e são, até hoje, e se mantêm conosco, né, numa atividade muito de parceria e cooperação que tem nos ajudado sobremaneira. E desde 2012, nós temos também a parceria do Ambulatório Médico de Especialidades da Vila Maria, que é tratado como AME Vila Maria, que tem um ambulatório, tem nos ambulatórios de saúde mental um grupo especializado para álcool e drogas. Então, todas essas instituições e organizações e entidades são parceiros para se instituir um trabalho com a justiça terapêutica, o que também, né, eu vi aqui, né, a Célia falando sobre as subseções da OAB, né, Ilhabela, Santa Cruz do Rio Pardo, não, Santa Rita do Passa Quatro, né, Itapetininga. Então, localidades onde vocês têm essas forças presentes, né, tem ali o CAPES, álcool e drogas, muitas vezes, ou o CAPES-I, ou o CAPES, e esses grupos de mútua ajuda também são representados, né? Então, na nossa forma de agir ali na Promotoria de Justiça Criminal de Santana, nós começamos a pensar em ter ali uma data, junto com o juiz, uma data específica em que todos que tivessem ali uma situação em que nós vislumbraríamos um abuso de álcool e drogas e um problema de natureza criminal, como um crime de ameaça, embriaguez ao volante, posse de drogas para uso próprio, nós traríamos essas pessoas junto com seus advogados e, eventualmente, familiares que são convidados, para que comparecessem ali a uma palestra onde, rapidamente, todos esses companheiros ali, parceiros e cooperadores, falariam o que eles fazem em relação à questão de abuso de álcool e drogas. Não só para eles, mas como aos familiares que ali estão presentes. E dentro da audiência, lá nos juizados, né, nós teríamos essa intervenção. Não é sem tempo que isso, né, com a aplicação da instituição das audiências de custódia, também se estendeu em algumas comarcas, algumas localidades,
para as audiências de custódia. Eu quero aproveitar aqui até fazer uma referência, né, que em Ubatuba, essa ação da justiça terapêutica começou por uma intervenção valorosa de um advogado local, que, percebendo ali a repetição de casos de embriaguez ou de posse de droga, motivou o juiz, os promotores a dar início a uma ação desse tipo. A gente precisa, né, como é uma questão ali de uma negociação judicial, nós precisamos ter uma contrapartida. E a contrapartida para nós é que esse infrator ele compareça a reuniões de NA, de AA ou do CAPES Álcool e Drogas e ele nos apresente uma comprovação que ele esteve ali. E nós, respeitando a questão, especialmente dos grupos de mútua ajuda, que são anônimos, como AA e NA, a gente entrega para ele uma ficha em papel, que pode ser usado no sistema digital, logicamente que sim, na qual ele vai ali colher uma comprovação da frequência dele à reunião ou ao serviço de saúde, e ele próprio apresenta ao juiz comprovando que esteve ali numa reunião. Vocês vão me perguntar, mas onde isso existe, né? Realmente não são em muitos lugares. Ainda nós temos uma adesão a esse tipo de intervenção da justiça, que não é obrigatória, mas é facultativa. O juiz institui isso, o promotor institui isso, o advogado institui isso, o defensor público institui, quando ele deseja, logicamente, conversando com todos, né? Aqui a Célia acabou de falar sobre a questão da mediação e a necessidade de conversar. Mais do que nunca, dentro da justiça terapêutica, nós temos que ter ali juiz, promotor, advogado, defensor, quem está intervindo com uma mínima convergência de ideias para falar, olha, precisamos olhar para esses casos e precisamos adotar umas posturas um pouco mais adequadas. Isso sem que o advogado perca o papel dele, sem que o promotor perca o papel dele e o juiz o seu devido papel. Todos têm o seu papel, ocupam os seus lugares que a lei atribui, e especialmente nesse momento inicial, ali nós precisamos enxergar muito mais a pessoa, muito mais a situação dessa pessoa e da sua família, do que qualquer outra prerrogativa que nós possamos estar ali imbuídos naquele momento. E eu falava dos locais, né, que podem ter, nós já tivemos e temos em alguns estados brasileiros. Vou fazer um destaque aqui para o estado de Minas Gerais, que nesse ano, agora de 2025, em fevereiro, instituiu um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça Mineiro e a Universidade Federal de Minas Gerais para estudar a questão e estimular juízes, promotores e advogados em Minas a desenvolverem estratégias da justiça terapêutica. Aqui em São Paulo nós temos algumas localidades. Eu já citei o Foro Regional de Santana, nós tínhamos isso na Penha, no Ipiranga, e algumas cidades aqui na Grande São Paulo, como Barueri, como Pindamonhangaba, como Santo André. Como é um programa em que não há uma exigência da sua manutenção, às vezes ele continua ou existe pela iniciativa daqueles que estão ali. E quando eles saem, mudam a qualquer tipo de alteração, isso pode cair numa mudança radical, né? E caminhando para a gente chegar no final da minha fala e ouvir o professor Messias José Lourenço, né? Eu quero dizer assim que é necessário, para a gente fazer qualquer tipo de intervenção dessa natureza, que a gente compreenda a questão do abuso de álcool e outras drogas como uma doença tratável, que ela pode ser cuidada, e que o cuidado não vai ser o juiz, nem o promotor ou o advogado que vai ministrar, mas ele pode se apoiar, se cercar daqueles que realmente entendem disso, que têm habilitação, seja técnica ou prática para esse tipo de intervenção, e ali instituir uma ação. Mas essa sinergia, né, de conhecer o saber que é possível cuidar e não só pensar na questão do estigma ou daquilo como sendo um problema de natureza moral, nós temos que olhar com muito cuidado e se afastar desse tipo de intervenção ou de pensamento. Nós precisamos sempre pensar, e necessário conectar
os atores regionais que estão na área da saúde, na área da assistência social e na comunidade, como são os grupos de mútua ajuda, para que eles possam ser cooperadores ou parceiros, né? E nós temos aí disposições legais, que eu já até mencionei para vocês, ligadas aí à lei dos juizados, ao Código de Processo Penal, que podem, a partir delas, né, nós podemos usar o nosso poder de convencimento que o advogado detém, né, quando ele conversa com o seu cliente, quando conversa ali com a família e se empodera sobre a causa, e além do poder de convencimento, há evidências científicas e há disposições legais que nos auxiliam. Eu anotei nessa apresentação aí 2 situações que vocês podem consultar, numa publicação que existe a respeito da eficácia da justiça terapêutica aplicada em Pernambuco, e um trabalho científico que está publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, salvo engano meu, o nome da revista, que trata, Revista Debates em Psiquiatria, melhor, que trata de uma avaliação que foi feita com 120 pessoas que passaram num período de tempo lá pelo Ambulatório Médico de Especialidade da Vila Maria, mostrando que 60% daqueles que foram, de alguma maneira, encaminhados pelo sistema de justiça, aderiram e completaram o tempo deles de cuidados lá no AMI, que pode ser de 3 meses ou a 6 meses de duração. Finalizando, efetivamente, eu vou pedir para a Célia, se ela puder me ajudar, a passar lá para a última... isso aí, né? Para a gente pensar numa síntese de tudo que foi falado aqui, rapidamente, mas para a gente ter uma ideia, né, que o abuso de substâncias psicoativas é um problema de saúde tratável. Nós, né, profissionais da área jurídica, não nos debruçamos muito sobre essa questão. Mas, se a gente olhar para nossa começo de carreira, eu que estou há mais de 35 anos no Ministério Público e os dias de hoje, a gente tem assim, uma cronificação e uma amplitude das questões que tem ali os nossos infratores com a questão do abuso de álcool e drogas, muito maior, né? Ou seja, uma progressão assim, muito intensa que nós observamos no passar do tempo e que nós precisamos ter essas informações muito mais assim detalhadas do que aquelas que nós temos nas aulas de medicina legal, sobre o que é droga, o que é imputabilidade, inimputabilidade, quais são os tipos de drogas, porque nós precisamos estar mais assim atentos para a questão que ocorre nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, nas relações sociais e nas ruas, não é? E eu quero frisar e deixar aqui uma referência, né, que o Instituto de Abuso de Drogas americano, NIDA, National Institute on Drug Abuse, eles falam, né, nos 13 princípios para o tratamento eficaz, eles falam que uma pressão, um encaminhamento, um direcionamento da família, do empregador e do sistema de justiça, ele é efetivo para que as pessoas ingressem e se mantenham em tratamento, que é nada mais, nada menos do que a ideia que a justiça terapêutica procura desenvolver, usando o sistema legal e as articulações que já existem, né, ou sistemas que já existem para cuidados às pessoas, né? E, por último, vou deixar um convite a todos, advogados, estudantes, pessoas que estão pensando sobre a questão de álcool e drogas. Nós temos reuniões, né, que os colegas promotores, juízes e advogados participam lá em Santana, e a próxima delas vai ser no dia 9 de dezembro, às 13 horas, no Foro Regional de Santana. Caso algum de vocês gostaria de verificar, acompanhar e visualizar como é que funciona isso na prática, fica o nosso convite aqui. E vamos passar a palavra ao doutor Josué, e fico aqui à disposição para aprender com o professor Messias José Lourenço. Obrigado, doutor Mário. À disposição. Trouxe aqui algumas reflexões para nós, principalmente nós que trabalhamos com processo ético, né, disciplinar, nós aqui no contexto da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse tema da justiça terapêutica no processo disciplinar, a gente tem, de alguma forma, também, a Célia tem sido
a grande precursora, né, Célia, de também abordar esse tema sob a perspectiva do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de São Paulo. Nós temos trazido essa discussão, né, para o nosso contexto, de modo a pensar como nós podemos adotar também esse mecanismo que o senhor aí demonstrou que tem sido bastante efetivo, né, na sua atuação no Ministério Público, e acho que essa experiência ela é bastante válida para nós também podermos discutir sobre a perspectiva do processo ético disciplinar também no contexto da OAB. Professor Messias, é um grande prazer tê-lo conosco, e tem a palavra, fique aí à vontade para fazer a exposição que o senhor tem preparado para nós. E tenho certeza também será muito brilhante e aprenderemos muito também nessa tarde, assim como nós aprendemos com o Dr. Mário. Diminua aí a apreensão. Vamos. Bom, primeiro eu gostaria muito de eu queria só pedir um minutinho, doutor Messias. O nosso presidente Leonardo Sica, daqui a pouquinho está descendo. Eventualmente, se ele aparecer, nós precisarmos interromper sua fala, depois o senhor continua, fique muito à vontade, tá? É que nós nem sempre temos a presença do nosso presidente aqui, então eu vou aproveitar que ele veio prestigiar vocês. Então, siga sua fala, por favor, fique à vontade. Ele aparecendo aqui, a gente dá uma interrompida. Obrigada. Eu fui professor universitário 32 anos, então interrupção no meio da fala é normal. Bem, mas voltando, eu gostaria muito de agradecer, primeiro, a sua compreensão, Célia, por conta dos problemas de ordem familiar. É bastante difícil estar presente, impossível estar em São Paulo hoje, mas a possibilidade que me foi dada de poder passar um pouco dessa experiência via online, né? Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Josué, presidente da mesa, agradeço a oportunidade, e com relação ao Dr. Mário Sérgio, foi meu professor durante muito tempo, né? Ele não foi meu professor, porque nós somos contemporâneos, mas foi meu professor nas ações que efetivamente ele implantou e implanta, tanto no Ministério Público quanto na vida pessoal, é um exemplo a ser seguido. E algumas ações que foram adotadas na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares tiveram muito da influência do Fórum de Santana, da iniciativa de 2020 de Justiça Terapêutica, que vai se reproduzindo, essa ideia vai se reproduzindo, essa iniciativa, esse exemplo. Então, eu gostaria também de dizer, o Mário conhece muito bem isso, eu chamo de Mário porque a gente amigo há muito tempo, que ele é o exemplo que a gente deve seguir, sim, na minha opinião, um exemplo vivo, não de uma oratória, mas sim de ações concretas, e ele nos inspira. Bom, mas para falar um pouquinho sobre o tema, eu gostaria inicialmente de dizer que a gente fica tentado, né, nos dias de hoje, a consultar uma IA. Eu vou consultar uma IA porque eu tenho 1 hora para fazer os slides, mas isso não é um tema para se tratar pela IA, penso eu. É um tema para se tratar um pouquinho com o coração, com uma visão humana das pessoas que, por algum motivo, acabam ingressando nesse caminho bastante tortuoso, que envolve tanto álcool quanto demais drogas ilícitas. E aí vem a questão da intervenção do direito sancionador, né? No caso, o Mário dá uma ênfase pela sua experiência profissional no âmbito penal, e eu, que atuei 30 anos na Procuradoria do Estado de São Paulo, dos quais, desses 30 anos, 17 foi na presidência de comissões e unidades processantes, em relação às secretarias de Estado e algumas autarquias, envolvendo, então, o servidor público. E o servidor público nada mais é do que um reflexo da sociedade. Então, não há nada de diferente. Às vezes, há uma exposição maior de determinados setores, como na área de segurança, por exemplo, há algumas questões pontuais, alguns ilícitos pontuais, mas o serviço público é o reflexo da sociedade, não muda absolutamente nada, né? Então, é um problema grave. E quando a gente fala, agora, sobre uma perspectiva da administração pública, qual representei durante esses anos todos, primeira coisa, dentro de uma legalidade estrita, ou dentro de um Estado de Direito, é você se reportar eu vou tentar colocar aqui, eu não sou muito bom nisso, vamos lá ver se eu consigo colocar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Pode ter um retorno?
Não temos. Não. Não estamos conseguindo ver. Só conseguem me ver, mas não conseguem ver minha tela? Isso, conseguimos te ver, mas não conseguimos ver sua tela. Eu acho que... Bom, mas vamos lá. O primeiro slide, eu vou depois disponibilizar esses slides, fala sobre o preâmbulo da Constituição Federal, ou seja, numa sociedade que seria uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, e aí eu coloquei em amarelo, até aqui no slide que eu fiz agora há pouco, com a solução pacífica das controvérsias. Bem, eu estava ouvindo a palestra anterior, e a OAB não cobre se for feita uma conciliação, tem que ter processo. Essa ideia de tem de ter litígio, tem de ter confronto, tem de ser vertical e não horizontal, ela permeia também a administração pública. E eu, durante muito tempo, me penitenciei em utilizar uma legalidade estrita em detrimento de valores que estavam muito arraigados na minha própria formação. Então, fica esse primeiro alerta, se nós temos um preâmbulo, e aí vem toda aquela discussão acadêmica, se o preâmbulo pertence à Constituição, isso não nos interessa, isso é um norte para a sociedade. Quando eu falo para a sociedade, é para toda a sociedade, inclusive para os poderes constituídos. Nós devemos ter as nossas ações pautadas nessa direção, o que nem sempre acontece. Mas vamos lá. Então, seguindo... Gente, eu sou péssimo aqui, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Se não conseguir, não tem problema, porque eu disponibilizo os slides e eles estão todos... Vamos lá. O direito administrativo disciplinar seria o primeiro ponto a ser analisado aqui, com ênfase, eu vou falar, insisto, em relação ao servidor público, lato sensu. O objetivo do direito administrativo disciplinar seria basicamente, a objetividade jurídica do direito penal, né, que eles usam, seria manter o regular desenvolvimento do serviço público. E o direito disciplinar, que deveria chamar direito disciplinário, ter alguma coisa mais ampla do que a disciplina, que muitas vezes envolve a ideia de punição, ele se baseia, ou ele tem as suas origens na questão hierárquica. Tanto que nas legislações, antes de um Estado de Direito, em legislações mais incipientes nessa área, utilizava-se o quê? A aplicação da verdade sabida, a aplicação da pena do superior, independentemente de um processo onde houvesse algum tipo de defesa. Claro, ampla defesa, desde a Constituição 34 já está previsto, mas não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando, na prática, você tinha ali imposição de sanções e o pior, ou a confiança de que essa era a única resposta. E o olhar, quando fica muito fixado num ponto, esquece o que está acontecendo do lado. E, às vezes, até na frente. Então, nós temos essa questão da hierarquia como base do direito administrativo disciplinar. O professor Cretella fala em pedra angular do direito administrativo disciplinar. É uma expressão muito usada, a hierarquia tem realmente uma... Mas há um divisor de águas, porque antes da Constituição de 88, e a inclusão, no artigo 5º, inciso 54 e 55, do devido processo legal disciplinar, é verdade, do contraditório, da ampla defesa, vírgula, com os recursos e meios a ela disponíveis, esse termo de acréscimo é muito forte. Nós temos, antes, a doutrina construindo alguns postulados de respeito a um julgamento imparcial, vamos colocar dessa forma, e ainda muita gente achando que a questão hierárquica deveria se sobrepor, porque o objetivo central seria a manutenção do regular desenvolvimento do serviço público, que se dava exclusivamente pela imposição de sanções. Esse é o quadro. Então, nós temos, depois da Constituição de 88, lentamente, muitos anos se passaram, eu vou contar algumas experiências rápidas aqui, uma adoção de um devido processo legal, mas um devido processo legal com um contraditório não passivo, como era antigamente, mas um contraditório ativo, uma ampla defesa ampla, a súmula vinculante número 5 vem na contramão desse, que retira a figura do advogado, diz que o processo disciplinar que não tem advogado não estaria nulo, não é? Tem uma... Mas, enfim, o que se constrói é um devido processo legal que, acima de tudo, seja pleno e efetivo, mas isso é muito lento mesmo. A legislação atual é um pouquinho mais complicada ainda, porque cada órgão da federação, cada ente, ele tem legitimidade e autonomia para legislar sobre direito administrativo disciplinar.
Então, nós temos a Lei 8.112, Serviço Público Civil da União, de 1990, regulando só o funcionalismo público civil da União Federal. Temos dos estados, temos do Distrito Federal e temos legislações disciplinando a matéria disciplinar em milhares de municípios. Muitos seguem o modelo da lei federal, da 8.112, muitos outros municípios seguem do seu estado, Minas Gerais, os municípios de Minas Gerais seguem do estado de Minas, de São Paulo, do estado de São Paulo, enfim. Mas, de qualquer forma, é muito amplo, e isso também é algo que traz uma certa dificuldade no estudo e na compreensão. E eu sempre digo, olha, existe um ponto comum. A legislação estadual, municipal, pode dispor o que ela bem entender, mas existe um ponto comum, que é a Constituição Federal, que deve ser respeitada. Claro, com as características próprias, com a objetividade jurídica própria do direito administrativo disciplinar, não é o mesmo do penal, mas devendo respeitar o contraditório pleno e efetivo, a ampla defesa completa, a imparcialidade, que às vezes é o mais difícil a se encontrar, o duplo grau, enfim, todas aquelas garantias que compõem a cláusula do devido processo legal. E aí eu coloquei aqui nos slides, que não estão aparecendo, mas não tem problema algum, São Paulo, Lei 10.261, de 1968. 68, a lei, sim, mas com um monte de remendos. Nós temos Tocantins, que é uma lei que me chama muito a atenção, ela é de 2007, a Lei 1818 de 2007, do Estado de Tocantins, que traz a inovação, é uma das pioneiras em medidas consensuais, que é o termo de ajustamento de conduta, que me chamou muito a atenção e foi um dos motivadores também da gente trabalhar nesse sentido na área disciplinar. Belo Horizonte é um modelo, Minas Gerais é um modelo do direito administrativo disciplinar para o país, e aí eu falo sobre a perspectiva de respeito a direitos e garantias do servidor público, traduzida num binômio, garantismo e eficiência. Tenta-se colocar isso numa balança e trazer um equilíbrio nas decisões do Poder Executivo, da administração pública. O Estado de Goiás também tem Belo Horizonte, não posso deixar de citar, é a Lei 7.169 de 96, mas muito atualizada pela 11.300, acho que de 2000 e... agora não vou lembrar o ano, mas enfim, também muito moderna, uma legislação jovem, uma legislação que atende à Constituição. Temos também de Goiás, outra referência, a lei 2.756, 2020, que depois eu vou passar esses slides e vou disponibilizar para vocês. Então, nesse cenário, nós temos muitas leis, é muito difícil estudar o direito administrativo disciplinar, mas temos que ter como norte, como meta, o quê? A Constituição Federal, que é o ponto em comum entre todas elas. Nesse cenário, eu, entre aspas, fui jogado, eu fui PAJ, doutor Josué, seria a Defensoria Pública aqui em São Paulo, antes da criação da Defensoria Pública, propriamente dita, efetiva, que era feito pela Procuradoria de Assistência Judiciária. E eu atuei 13 anos na área criminal, e depois fui para presidir uma comissão processante permanente, ou seja, mudei a cadeira ali, onde eu sentava. E foi bastante complicado, pelos valores e pelo que eu conhecia do direito penal, já era professor. Eu vou procurar pedir que vocês evitem um anacronismo, mas problemas que eu tive logo que eu sentei na cadeira da ponta da mesa. Um servidor, por exemplo, já bastante antigo naquela atividade, eu estava acabando de chegar, 2003, depois de um interrogatório, veio para mim e falou, doutor, permite? Pois não. O senhor falou que o servidor tem direito ao silêncio. Mas ele não tem direito ao silêncio. O estatuto determina que ele tem que atuar de forma indene, respeitar leis, e o senhor está aplicando regras de direito penal, aqui não se aplica isso. E eu falei, mas ninguém é obrigado a se autoacusar, ele tem o direito ao silêncio, ele tem o direito, mas aqui não funciona assim. Eu falei, vai passar a funcionar. Porque era o óbvio do óbvio na minha visão, mas não foi tão simples assim. Logo depois, eu tive uma outra questão. Em São Paulo, nós temos uma lei de procedimento administrativo, que é a primeira do Brasil, antes da federal, que é de 99, a nossa é a Lei 10.177 de 98.
Ser a primeira não significa que é a melhor, longe disso, mas enfim. E ela não prevê, nos procedimentos sancionatórios, por exemplo, um interrogatório. Mas o interrogatório é inerente ao quê? Ao direito de autodefesa que compõe a ampla defesa, o direito de ser ouvido. Então, me parece que não haveria qualquer dúvida de, num procedimento sancionatório, por exemplo, de um servidor seletista, que ele tem o mesmo direito de ser ouvido. Não porque, mas ele é seletista, ele não tem esse direito porque não está na lei. Não, é porque está na Constituição. E isso é a concepção exata de uma ampla defesa, vírgula, com os meios e recursos a ela inerentes. Não há dúvidas. Isso também foi questionado. E eu poderia me estender, mas o tempo é exíguo, eu paro por aqui, mas o que eu me deparei em 2003, e lembro sempre a questão do anacronismo, não nos perdamos nessa questão, nós estamos falando de um episódio ocorrido há mais de 20 anos, é que várias colocações que eram feitas tinham uma visão tão administrativa de uma legalidade estrita que esquecia o texto constitucional. E aí a formação penalista fazia com que eu aplicasse direito penal puro ao direito administrativo, que também está errado, porque é um equilíbrio entre os dois, ou melhor, uma conjunção de uma série de regras, de princípios e, acima de tudo, de bom senso. Outra constatação, lá de 2003, que me perseguiu durante muitos anos, um grande número de servidores públicos no estado de São Paulo, e isso não é diferente em outros estados e municípios, que apresentavam sérios, mas graves problemas de envolvimento com álcool e outras drogas. Não era pequeno o número de servidores que se apresentavam. E nisso, como o doutor Mário bem falou, a advocacia nos ajudava muito. O advogado vinha, muitos advogados vinham, depois de um certo tempo que a gente estava lá, que sabia que podia confiar numa ética, vinha conversar pessoalmente. Olha, a questão é essa, por trás está isso, a família está sofrendo. E aí você fica sensibilizado e, ao mesmo tempo, sem meios legais, porque a administração tem muito disso, a hierarquia na procuradoria ela é bem rígida, e as instâncias superiores, e você ali querendo, mais do que decidir, porque são milhares de processos que têm que ser decididos, ninguém que está ali num cargo público, ele é avaliado pela qualidade do seu serviço, mas sim pela quantidade do que você manda embora. Nesse cenário, o que nós víamos? Ausência de mecanismos de caráter consensual, que me acompanhou até a mudança legislativa de 2021, uma formalidade ali nesses processos, o encaminhamento para o órgão médico e o parecer médico, e pouquíssima atenção por parte do legislador, por parte das autoridades administrativas e da própria sociedade a esses problemas. Medidas de caráter consensual. O que a gente fazia? A gente, todo dia, em todo lugar que estava com colegas, falava, temos que criar, a exemplo da 9.099, institutos de caráter consensual. Olha, Tocantins tem na lei 1818 de 2007, eles já têm o termo de ajustamento de conduta. Quando que nós vamos criar isso? Tudo bem que São Paulo está muito atrasado em relação a outros estados, mas nós temos que colocar isso. Em 2017, nos foi dada a oportunidade de escrever na revista da Procuradoria-Geral do Estado, e lá colocamos um instituto chamado SUSCONSIND, que era a suspensão condicional do processo. Uma outra colega colocou sobre a justiça restaurativa, um artigo maravilhoso. E esse foi o embrião, porque logo depois o procurador-geral constituiu uma comissão, da qual eu fui presidente da primeira subcomissão, que queria fazer o projeto das alterações no estatuto, na parte disciplinar. E aí nós introduzimos uma série de institutos de caráter consensual. Como sempre, no Estado, tudo muito rápido, escrevemos, fizemos em 2017, e em 2021 já estava pronto. Ou seja, não era um problema tão premente, segundo alguns. E aí, muito influenciado pela Lei 9.099, que tratava de infrações de pequeno e de médio potencial ofensivo, surgiu a Lei a Lei Complementar 1.361, de 2021, no qual São Paulo traz 3 institutos de caráter consensual: as práticas autocompositivas, o termo de ajustamento de conduta e a suspensão condicional da sindicância. A União também o fez pela Instrução Normativa número 4 da CGU, que já foi substituída pela Instrução Normativa 27 de 2022. Toda essa legislação, até pelo tempo exíguo, eu me prontifico a entregar para vocês. E agora eu gostaria de finalizar explicando o que foi feito. Então, como nós fizemos? Eu havia colocado aqui 20 minutos, agora eu tenho 1 minuto. Nessa alteração,
vamos ser mais objetivos. Nós propusemos, de uma forma muito sutil, além do trabalho boca a boca, nós propusemos, na suspensão condicional do processo, que houvesse algumas condições para cumprimento de forma expressa, não, esta e aquela, a exemplo do artigo 89 da 9.099, de médio potencial ofensivo, mas ficou um termo que eu pediria a Vânia para dar uma rápida lida para vocês, que é no sentido de que a suspensão condicional do processo, da sindicância, a susconsind, ela terá essas condições, porém, vem com uma palavrinha que faz toda a diferença. É o artigo 267, letra N, de nariz, do Estatuto de São Paulo, a Lei 10.261 de 68, que diz o seguinte: após a edição da portaria de instauração da sindicância, o responsável por presidir poderá propor a suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o servidor tenha mais de 5 anos por condições específicas, requisitos, ou na função, no registro da punição, e aí vem. O responsável pela condução da sindicância especificará as condições de suspensão, e agora eu destaco, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. Em especial, resolveu o problema. O em especial, ele está lá para auxiliar todo mundo que tiver o mínimo de boa vontade de tentar resolver ou minimizar o problema, porque muitas vezes, quando o advogado chega e conversa com a gente sabe que o problema é esse, a gente vai o quê? Vai focar na prática de ações de justiça terapêutica. O servidor procurar um local, ele ser acolhido, a participação da sociedade é fundamental, o doutor Mário deixou muito claro isso, e, paralelamente, a gente usava isso na nossa unidade, usou isso até antes da lei de forma um pouco informal, forçando aqui, forçando ali, agora tem esse dispositivo e conversando com cada colega. Então, para encerrar, em 1986, eu fui convidado para participar do juizado informal de conciliação do Foro Regional de Santana, que ficava num outro, viu, doutor José? Em São Paulo mudou, era na Rua da Arzã, na época. E ali eu fui aprender a fazer conciliação, que chamava JIC. E hoje, com 63 anos de idade, eu aprendi que não é a lei que tem que mudar. É a nossa vontade, é a nossa ação. A questão das drogas, em geral, do álcool, das drogas ilícitas, ela envolve o quê? Você pode simplesmente, não vamos deixar, não vamos intervir, porque nós não podemos, que é a omissão, que talvez seja tão grave quanto alguma ação um pouco mais incisiva. Olhar para o lado e fingir que não está acontecendo é a coisa mais fácil do mundo, porque não nos traz uma responsabilidade, principalmente como não somos agentes públicos encarregados disso. Lá, em 96, eu aprendi que esse trabalho não precisaria estar no convênio da OAB, da Defensoria, para ser pago. Esse trabalho está ao encontro do postulado todos da Constituição Federal, que a gente viu o preâmbulo, estaria em qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Porque lá em 86, um dia isso vai ser remunerado. Eu nunca me preocupei com isso. Mas as pessoas partir para concurso público, mas enfim, ação, vontade, intenção de fazer. E por parte da sociedade e do Estado, que é mais difícil, o reconhecimento do valor de uma mediação, de uma conciliação, de uma prática, da justiça terapêutica com as práticas autocompositivas em questões de relacionamento, interpessoais, enfim. O que não é a questão legal. A 9.099 tinha gente que paga uma cesta básica, está resolvido, não é assim que se resolve um problema sério. Eu encerro minha fala em 23 minutos e 37 segundos, agradecendo mais uma vez a oportunidade, dizendo que essa questão era uma questão que deveria pautar todas as discussões jurídicas, está na ordem do dia. Com a participação de todos, como o doutor Mário Sérgio deixou claro, mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir. Agradeço a atenção. Temos aqui nosso presidente, Leonardo Sica, que tanto nos inspira e que, na ASP, fez um trabalho maravilhoso na introdução da Câmara de Mediação. E tudo aquilo que vocês viram na abertura, Dona Laura aqui, os indígenas que vocês viram na EPM, foi impulsionado pela atitude dele na ASP.
Obrigada, presidente, pela presença. Doutor Mário, fica conosco aqui no fechamento. Chamo. Mas vamos deixar nosso mestre de cerimônia falar. O que você quer que eu fale, sério? Que foram 2 dias maravilhosos, viu, presidente Leonardo? Foram 2 dias intensos, de trabalhos intensos, com muitas informações. Passamos, acho que demos um bom panorama da mediação aqui em São Paulo, capitaneada pela nossa presidente da nossa comissão. Foi intenso. Eu estou cansado depois desses 2 dias. Eu imagino que vocês também estejam. Então, para a nossa mesa de encerramento, Marco, por favor. Sandra, por favor. Mônica, por favor. Nós que somos aqui membro da executiva. Quem mais? Quem for os resistentes da executiva que ainda estão aqui, eu acho que somos só nós. Mas eu vou mencionar também o Sérgio Vieira Júnior, que esteve conosco o dia hoje, inclusive ocupou uma mesa, Sônia Frugoli, Gustavo Milaré, que também ocupou uma mesa ontem, Flávia Bueno, Patrícia Fuoco, que também esteve comigo numa mesa sobre mediação na contratualização do direito de família, e a nossa secretária Renata Ponte. Então vamos para o nosso encerramento, e depois do encerramento a gente faz os últimos sorteios do dia para os resistentes. Muito obrigado para todos, viu? Por esses 2 dias. Eu já? Bom, boa tarde. Eu acho que a essa altura, depois de 2 dias, que eu sei foram muito ricos, intensos, né? Como disse nosso mestre de cerimônias, né? Tudo que eu posso fazer ao encerramento é bastante breve, né? Dizendo aquilo que eu tenho o dever de dizer. Primeiro, que é muito obrigado, né? Agradecer, né, a diversas pessoas, agradecer primeiro aquelas pessoas que fazem aqui das nossas comissões temáticas, né, de todos os órgãos da OAB, né, esse voluntariado tão intenso. Né? Nós temos aqui um imenso voluntariado aqui, Sandra, Marcos, Mônica, Célia, não é, aqui na mesa representando a comissão. Não é? Então é muito bonito ver tantos advogados, advogadas, outros profissionais também que podem integrar as comissões, aceitando prestar um trabalho voluntário, muitas vezes anônimo, né? Muitas vezes difícil, 2 dias de trabalho aqui no dia de semana, eu sei que é difícil, então eu tenho que agradecer. Agradecer também àqueles que passaram aqui durante o dia, como Mário Sérgio, como palestrante que o antecedeu aqui no vídeo, também voluntariamente vieram aqui compartilhar experiência, conhecimento, tempo, em especial, algo tão difícil de compartilhar entre nós atualmente. Então, agradecer a todos que passaram aqui nesses últimos 2 dias, também de maneira bastante colaborativa. É disso que entidades como a Ordem se fazem: cooperação, colaboração, trabalho coletivo. Especialmente quanto ao tema de soluções consensuais, especialmente mediação, não é? É um tema muito caro a nós, né, nessa gestão, que tem 3 anos e 9 meses de existência, essa gestão. Não é? Nós temos, né, a Dani passou por aqui já, né? Falou sobre a OAB Concilia, falou sobre casas de justiça, que é um projeto que a gente está desenhando e é muito, muito importante. Ele é eixo da gestão. Né? Se vocês voltarem ao tempo da eleição e olharem ali os nossos comunicados, existiam 14 projetos representados, um era esse. Né? Veja que quando a gente fala de 14 projetos na OAB, isso não é nada, porque tem prerrogativas, tem ética, tem assistência judiciária, tem farmácia, tem de tudo aqui, entendeu? Então, assim, um projeto de 14, ele representa bastante coisa, porque a gente divide, espalha os projetos para essa enormidade de coisas que a OAB faz. Então, a gente tem esse projeto que é fundante da gestão. Estamos enfrentando as dificuldades naturais, não é, de desenhar um projeto num estado do tamanho de São Paulo, diante das complexidades dos conflitos submetidos aos profissionais do direito no estado de São Paulo, mas estamos confiantes. Não é? A gente tem a comissão, a gente tem as outras comissões já trabalhando em integração com a Comissão de Soluções Consensuais para levar isso adiante. Temos tentado falar com o Judiciário bastante, com o Ministério Público, não é, com todos os outros atores, porque a gente sabe que não adianta também a gente tentar impulsionar exclusivamente do nosso ponto de vista, do nosso local de trabalho, um projeto de soluções consensuais que
naturalmente é multidisciplinar, é multifatorial, e depende dessas visões, mas estamos confiantes e seguros que a gente tem um papel dentro da nossa perspectiva, de liderar um projeto desse, porque afinal nós temos 400 mil profissionais do direito, né, filiados aqui na ordem, né, então a capacidade de capilaridade, né, da profissão, né, da entidade, tá, espalhada em quase 300 cidades, com sedes, com sala, com estrutura, com recursos humanos, né, todos esses instalados, é muito grande e ela tem que ser colocada, né, à disposição de projetos, e a gente escolheu esse, um deles que a gente quer espalhar pelo Estado de São Paulo, começar a espalhar pelo Estado de São Paulo. Nós vamos começar. Alguém vai vir depois da gente, vai espalhar mais, espalhar mais. Quem vai espalhar, não sei quem é. Quem virá depois de nós vamos começar a espalhar. Certamente nós vamos fazer isso e eu conto demais, nós contamos demais com vocês para isso. A gente vai precisar, na hora de dar o start, prático, no projeto da força intelectual de vocês, que conhecem o assunto, né? Da força interior de vocês, que acreditam no assunto e estão dispostas aqui, estão 2 dias aqui, né, resilientes, né, para isso, e para a gente conseguir sensibilizar, não é, ou superar as diversas barreiras que ainda incrivelmente existem. Não é? Célia, né, eu e a Célia nos conhecemos nesse assunto há 5 anos, vamos deixar 5? 5 anos. É bem mais que 5, muito mais que 5 anos atrás, mas nos conhecemos por conta desse assunto. E a gente vê dificuldades que ainda são permanentes, que são as mesmas de lá de trás, não é? Mas do meu ponto de vista agora, eu me vejo como sentado aqui, como com capacidade de realizar coisas que eu não tinha capacidade de realizar antes, e uma delas é o projeto das Casas de Justiça, que pretende, né, unificar e aparelhar e operacionalizar um projeto de soluções consensuais de conflito pelo Estado inteiro de São Paulo. E na hora certa, que está chegando, nós vamos precisar muito de vocês. Então, por isso, eu preciso deixar vocês descansarem hoje também, que vocês já estão cansados. Então, muito obrigado. E, por fim, né, agradecer os palestrantes, agradecer a comissão. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui esses 2 dias. Né, para nós, ter as pessoas aqui faz diferença. Né, seja pela força dos encontros presenciais, seja pela utilização da estrutura, que ela é sustentada pela advocacia, ela tem que ser usada, ela tem que ser colocada à disposição da sociedade civil, da advocacia. Então é muito bom que as pessoas continuem confiando, frequentando, estando aqui conosco, a gente precisa disso. Então obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui nesses últimos 3 dias e para todas as pessoas que vão continuar até pelo menos dezembro de 2027 trabalhando conosco pela mediação e por outros meios de soluções consensuais do conflito.